Certa vez eu li em um texto, não me lembro exatamente se foi um artigo protestante ou foi em algum módulo de teologia, quando eu estudei a teologia protestante. O que dizia esse texto? O texto dizia que a igreja primitiva, esse texto lá, o autor assumia que a igreja primitiva era a mesma igreja católica. Porém, essa igreja primitiva, ela se corrompeu. Veja só, ela se corrompeu e se tornou a igreja católica. Esse autor, ele não acusava Constantino de fundar a igreja católica, apenas de influenciar a igreja e assim corrompê-la, certo? A partir disto, eu vou fazer uma indagação aqui. E se houver algum protestante que queira responder, por favor, responda. Então, essa igreja primitiva, como eu li nesse texto, era a igreja pura, conservava o evangelho genuíno. Portanto, nós entendemos que ela é a igreja de Cristo. Agora, se ela se corrompeu na época de Constantino, do imperador Constantino, surge a questão: como ficam as palavras de Cristo, quando disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E isto ele falou para a igreja primitiva, né? Aquela igreja que se iniciava naquela época. Como fica essa promessa? E também como fica a declaração do apóstolo Paulo ao dizer que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade? Ora, se a igreja ela é coluna e sustentáculo da verdade, como ela pode se corromper? Onde buscar a verdade se a igreja que a sustentava estaria corrompida? Surgem aqui essas questões. E também as palavras de Cristo ditas a Pedro. Ele diz a respeito da igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como entender esses textos na lógica protestante? Se a igreja se corrompeu, logo Cristo não estaria com ela, uma igreja corrupta. E para onde foram as palavras de Cristo ao dizer que estaria com a igreja todos os dias até a consumação dos séculos, né? Ou seja, até o fim do mundo? Como é que fica essas promessas de Cristo com respeito à igreja? Com isso, nós vemos que a lógica protestante já não condiz com as Escrituras. Se houver uma explicação, que algum protestante explique essas 3 passagens que eu fiz referência aqui abaixo. Porque se Cristo diz que vai estar todos os dias com a igreja até o fim do mundo, logo é uma garantia de perpetuidade da igreja na história, desde a sua fundação até a volta de Cristo.